Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que iniciamos mais um encontro. Palavra de luz e vida. Vimos no nosso último encontro, os 3 últimos programas, a luta de Davi e o gigante Golias. Vimos como que Davi foi humilhado, como que ele não escuta a provocação dos outros, como ele não assume aquilo que é de Saul, a sua armadura, mas como ele vai e vence no poder de Deus. Hoje nós estamos entrando no capítulo 18, vamos do versículo 1 ao 16, a inveja de Saul. Nós devemos prestar atenção neste capítulo, porque assim como Davi era invejado, todos nós somos também alvos de inveja. E tantas vezes, os invejosos, eles olham e eles comentam e eles desejam não aquilo que temos, não aquilo que fazemos, não aquilo que podemos, mas acima de tudo, aquilo que somos. A inveja está na sua pessoa, no seu jeito de ser, o seu modo de interagir, a maneira como você vive. Então, com certeza, Deus falará profundamente aos nossos corações através do nosso encontro de hoje. Onde existe a inveja, existe também todo tipo de desequilíbrio. Palavra de luz e vida. Muito bem, nós então entramos no capítulo 18 do primeiro livro de Samuel. A minha Bíblia, ela traz o título Inveja de Saul. E é isso mesmo, você verá que esse sentimento ruim, ele vai entrando no coração de Saul. Nos primeiros versículos deste capítulo, nós vemos a grande amizade de Jonatas com Davi. Jonatas é filho do rei Saul e ele se afeiçoa tanto a Davi como seu melhor amigo. Ele faz um pacto com Davi. E aqui a coisa é tão séria que ele tira o manto, a armadura, a espada, o arco e o cinto e entrega tudo isso para Davi. Saul incumbiu Davi de diversas missões, todas foram frutuosas. Davi não perdia uma. Colocou à frente dos seus guerreiros e ele ganhou a simpatia de todo o povo, inclusive dos servos do rei. Você está entendendo o que está acontecendo até aqui o versículo 5? Davi, por ter na sua vida a presença de Deus, tudo que Davi faz, ele faz bem feito. Aqui é um sinal para todos nós de como nós atraímos para a nossa vida a bênção, a unção, a ajuda de Deus. Fazer bem feito o que temos que realizar. Afastar a preguiça, afastar o jeitinho, afastar o mais ou menos tá bom e começar a realizar as coisas com excelência. Davi era assim. Tudo que Davi fazia era bem feito. Ele atraiu a simpatia de Jonatas. A leitura vai dizer que ele ganhou a simpatia de todo o povo, dos guerreiros e também dos servos do rei. Veja que Davi, só cresce em simpatia, em liderança, em atitude. Nós também nascemos para isso. Ninguém nasceu para viver como um avião em queda.
O que é um avião em queda? Pânico, berreiro, desespero, falta de esperança. Não! Nós nascemos para crescer, para buscar as coisas do alto, para sermos grandes aos olhos de Deus. A Bíblia diz que nossas atitudes, elas têm que ser grandes, perfeitas, para que as pessoas, vendo essas grandes obras, louvem o próprio Deus. Só que tem um problema. Quando você começa a se destacar na vida, você vai atrair os olhares dos invejosos. Pessoas que gostariam de ter o que você tem, fazer o que você faz e, acima disso, ser quem você é. Quando Saul começou a prestar atenção em Davi, nas pessoas ao redor de Davi, no seu filho Jonatas, que se afeiçoou a Davi, os guerreiros que respeitavam Davi, o povo que aplaudia Davi, os seus servos que estavam do lado de Davi, Saul não sabe lidar com o sucesso do outro. Saul queria todo o sucesso para ele. Ele tinha que ser o centro da atenção. E aí entra um sentimento muito ruim no nosso coração. E que muitas pessoas não sabem. Mas é esse sentimento que dá origem à inveja. A inveja é um sentimento secundário. Qual é o primário? A comparação. Todas as vezes que eu me comparo a alguém e eu me sinto inferior a esta pessoa, aquilo que ela tem, aquilo que ela faz, aquilo que ela é, qual é o sentimento que entra no meu coração? A inveja. A comparação abre a porta para que a inveja possa entrar. Então nós não devemos combater, em primeiro lugar, a inveja, mas sim a comparação. Porque quando existe a autocomparação, eu não me comparo com os outros. Eu me comparo comigo mesmo. Então eu me torno melhor que eu mesmo. Então não há inveja. Mas o nosso problema é que nós aprendemos, desde pequeninos, a nos compararmos com o outro. Ah, aquele coleguinha joga bola melhor. Ah, aquela coleguinha tem uma boneca mais cara. Ah, aquele tirou uma nota maior na prova. Ah, aquele é melhor nisso. Então nós vamos crescendo na comparação. E isso atrai muito a inveja. É por isso que as pessoas são altamente invejosas, porque elas vivem se comparando o tempo inteiro. E olha aqui o que a leitura me diz. Voltando o exército, depois de Davi ter matado o filisteu, de todas as cidades de Israel saíam as mulheres ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente, ao som de tamboris e símbolos. Olha que interessante, aqui é o rei Saul. Então as mulheres iam ao encontro de Saul dançando, tocando, bailando. Isso agradava ao rei, porque a vitória podia ter sido dos seus soldados, no caso aqui de Davi. Mas quem era exaltado? Era o rei, o soberano. Só que aqui, meu caro, o caldo vai entornar. Olha aqui. Enquanto as mulheres dançavam, diziam umas às outras. Presta atenção. Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. O que essas mulheres cantavam? Saul é bom, mas Davi é muito melhor. Saul irritou-se em extremo e desagradou-lhe de tal canção. Não gostou. Por que essas mulheres estão falando que eu matei 1000 e Davi 10.000? Ele começou a se comparar e a inveja entrou
Ele dizia assim: dão 10.000 a Davi e a mim apenas 1.000, só lhe falta a coroa. Ou seja, Saul tinha inveja de Davi. O rei sou eu? Por que essas mulheres estão cantando para ele? Só está faltando a cabeça de Davi uma coroa. E a partir daquele dia, Saul olhou Davi com maus olhos. Aqui teve inveja. Onde existe a inveja, aí habitará toda espécie de mal. Aprenda uma coisa, se você ainda não sabe. A pessoa invejosa, ela não tem limite. E ela tentará de tudo para prejudicar você, para destruir você. E aquilo que toda pessoa invejosa mais quer é destruir o seu nome. Como? Falando mal de você. Toda pessoa invejosa fala mal de alguém. Porque ela se sente bem falando mal. Olha o que acontece, olha a inveja. No dia seguinte, apoderou-se dele o mau espírito de Deus e ele teve um acesso de delírio. Saul ficou meio pinel aqui, ó. Como nos outros dias, Davi pôs-se a tocar a cítara. Então Davi começou a tocar lá a sua harpinha para Saul acalmar. Saul tinha uma lança na mão. Arremessou-a contra Davi, dizendo: vou cravá-lo na parede. Pegou a lança e ó, jogou na direção de Davi. Tá vendo o que a inveja faz? A pessoa invejosa, ela tem um alvo, você, e ela quer o quê? Destruir. A sua tristeza é a alegria dela. A sua derrota é a vitória dela. A pessoa invejosa, guarde isso, ela se considera inferior a você. O invejoso, ele traz consigo um complexo de inferioridade. Toda pessoa que tem inveja, ela se vê pequena. Então ela tem que destruir o outro. No caso aqui, Saul arremessou a lança para matar Davi. E qual é a lança que o invejoso tem arremessado contra você? A língua. Sim, a palavra, desejando coisas ruins, falando mal de você, fazendo comentários maldosos, não é? Ela vai semeando cisânia, discórdia, coisas ruins. Ele jogou a lança 2 vezes e Davi escapou 2 vezes. Saul temia Davi. Está entendendo? Que você não deve ter medo do invejoso. Na verdade, o invejoso é digno de dó, porque ele tem medo de você. Toda pessoa que tem inveja de você, na verdade tem medo. Olha aqui a leitura. Saul temia Davi, porque o Senhor estava com o jovem. A inveja de Saul é porque Davi estava debaixo da bênção de Deus. Ele estava debaixo da unção de Deus. E tudo que Davi fazia dava certo. Coloca isso na tua vida, no teu coração. Esteja com Deus. Busque a Deus. E tudo que você fizer vai prosperar. Isso já está lá no Salmo 1. Feliz o homem que teme o Senhor, que segue os seus caminhos, tudo que ele faz prospera. Aqui Davi. Davi só crescia e Saul só diminuía. E quanto menor Saul se via, mais inveja ele tinha. Está entendendo? O problema de toda pessoa invejosa não é o alvo da inveja, é ela mesma.
O problema das pessoas que têm inveja de você, o problema nunca foi você. O problema são elas mesmas. Mas como o invejoso não consegue se ver, ele olha para ele olhando para você e ele quer destruir você. Ao invés do invejoso buscar melhorar, não, ele quer destruir o outro. Todo invejoso, ele olha para fora. Todo sábio olha para dentro. Quando eu olho somente para fora de mim, eu vou começar a me comparar com os outros. Aí a inveja entra no meu coração. Todas as vezes que eu olho para dentro de mim, eu vou me autocomparar, ou seja, me comparar comigo mesmo. E eu vou querer ser melhor. Melhor que o outro? Não, melhor que eu mesmo. Há uma frase muito bonita que é assim: hoje sou melhor do que ontem e pior do que amanhã, porque amanhã, pela graça de Deus, eu serei melhor do que hoje. A autocomparação é o antídoto para a inveja. Se você me perguntasse, tem um remédio para a inveja? Tem, autocomparação. E termina o nosso texto de hoje. Afastou então de si, estabelecendo o chefe de 1000 homens, à frente dos quais Davi empreendia as suas expedições. Saía-se bem em todas as suas empresas, porque o Senhor estava com ele. Ó, você não tem que destruir o invejoso, mas podendo, mantenha distância. Trate bem, cumprimente, fale das coisas corriqueiras da vida, mas não deixe essa pessoa entrar na sua intimidade. Não deixe esta pessoa saber dos teus planos. Aqui nós vemos o que Davi fez. Davi não guerreou contra Saul. Então Davi se afastou dele. Davi sabia, olha, Saul está tendo inveja de mim. Ele jogou a lança 2 vezes para me matar. Então quer saber de uma coisa? Eu vou me afastar dele e cuidar da minha vida. Há pessoas que não fazem isso. Você sabe perfeitamente que há pessoas que têm inveja de você, mas você fica perto delas. Aí sai com elas, fica contando tudo para elas, ppp. Essa pessoa já está de lançando lança. E a pessoa lá é ruim com elas, pior sem elas. Tome a atitude de Davi, se afaste das pessoas que te fazem mal, das pessoas que querem atirar lanças em você, matar você, destruir você, humilhar você, de colocar para baixo. E o último versículo vai dizer: Saul, vendo Davi tão grande, teve medo dele. Mas Israel e Judá o amavam. Você está entendendo? Quando você olha alguém vencendo na vida, o nosso coração, ele terá um dos 2 sentimentos, ou medo ou amor. Este medo vai gerar a inveja, o amor vai gerar admiração. Permita-me encerrar o nosso encontro com um conselho que eu tenho aplicado na minha vida e que você pode aplicar também na sua. Todas as vezes que você ver alguém se dando bem na vida, fazendo o que você gostaria de fazer, possuindo o que você gostaria de ter, sendo quem você gostaria de ser, ao invés de você ter inveja desta pessoa, você vai dizer no seu coração a partir de hoje: graças a Deus. Deus abençoe esta pessoa. Ela construiu a história dela e você está construindo a sua história. Tenhamos dentro do nosso peito um coração de Davi, que teme o Senhor,
que faz bem feito o que tem que fazer e que cresce aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. E afastemos do nosso coração esses sentimentos do coração de Saul: a inveja, a maldade, o desejo de destruir o outro e o medo, porque eu tenho medo não do outro, mas de perder a minha posição para o outro. E ninguém perde aquilo que é seu. Se você já perdeu alguma coisa na vida, alguém na vida, na verdade é porque nunca foi seu. Guarde isso. As pessoas estão nas nossas vidas, mas elas não nos pertencem. E as coisas que temos, nós usamos, também não nos pertencem. Um dia irão passar para a mão de outras pessoas. Mas aquilo que eu me torno, aquilo que você se torna a cada dia, isto é verdadeiramente o nosso tesouro. E era exatamente isso que Davi fazia. Deixe o seu comentário. O que o programa de hoje falou ao seu coração? Não se esqueça de clicar no sininho para que você seja notificado dos próximos vídeos. Deixe o seu joinha e compartilhe este vídeo. Meus caros, o YouTube, ele não tem avisado a todos os nossos seguidores dos nossos novos vídeos. A cada postagem, algumas pessoas recebem a notificação e tantas outras não. Então não espere ser notificado. Toda semana nós temos vídeos novos. Nós estamos com quase vídeos novos diariamente. Então, todos os dias, visite o nosso canal. Dá uma espiadinha lá, você verá algo novo para enriquecer a sua história. E se você gosta do nosso trabalho de evangelização, se você segue o nosso canal, nos ajude compartilhando estes vídeos com seus contatos. Aqui nós vamos nos ajudar. Eu vou pregando o que de melhor eu me preparo e eu oro, e você vai compartilhando essas coisas boas que chegam ao seu coração. Amém? Gente, depois de toda inveja, as coisas não terminam bem. Vamos ver no nosso próximo encontro até onde a inveja de Saul foi capaz de levá-lo a atitudes extremas e vergonhosas contra Davi. Então nós ficamos por aqui, mas nos encontramos já já para aprofundarmos o restante do capítulo 18. É o programa Palavra de Luz e Vida, levando até você uma mensagem de fé.